Evangelho, segundo o relato de Mateus, capítulo 24, verso 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, queridos. Então, nós iremos continuar, certo? Falando sobre esse tema tão oportuno, tá? A gente vê que no verso 36, como foi a pregação da semana passada, Cristo ele fala que o momento exato e a hora exata ninguém sabe. Ninguém sabe o momento exato, ele vai expressar que nem os anjos do céu sabem, e que era uma vinda inesperada. Bom, nós aprendemos isso. Porém, no verso 37, Jesus ele vai falar dos sinais, tá certo? E especificamente ele vai caracterizar um tipo de sinal e ele vai assemelhar esse sinal usando um exemplo de algo que já passou, tá bom? Ele usa um exemplo. A gente vê, eu acho interessante a linguagem bíblica, tá bom? Muitas vezes Jesus falava em parábola, mas muitas vezes ele usava exemplos do Antigo Testamento, tá bom? E aplicava aquilo de uma forma para o Novo Testamento, para a atualidade ou para algo futurista, né? E Jesus ele aplica essa comparação da semelhança dos dias de Noé com a semelhança dos dias da sua vinda, tá bom? E ele acrescenta essa passagem dos dias de Noé no sermão escatológico, né? O sermão escatológico que é muito importante para nós sabermos o que vai acontecer, tá bom? A escatologia é a teologia que estuda o fim dos tempos, tá bom? É a área que estuda o fim dos tempos, os últimos tempos, tá bom? O que vai acontecer. E é algo muito importante, tá bom? Nós sabemos tudo que vai acontecer ou que está acontecendo, mas principalmente nos serve para nós nos mantermos vigilantes, tá bom? Então nós estudarmos esse assunto, principal propósito é nos mantermos vigilantes. Eu louvo a Deus porque nesses dias tem sido muito falado sobre isso, tá bom? Eu tenho visto vários cultos, graças a Deus o pastor nos trouxe uma pregação maravilhosa. Ele tem sido falado muito isso lá na congregação, na sede do nosso ministério, tá? E ele domingo nos trouxe, eu também preguei lá em Piracicaba, um culto campal também sobre a volta de Cristo. E parece uma coisa, Deus tem quietado a gente, sabe, para pregar essa mensagem, porque é uma mensagem oportuna. E infelizmente essa mensagem tem sido deixada de lado, certo? Sobre a volta de Jesus. Para quê? Por que que Deus, eu creio, o próprio Deus toca no nosso coração, tanto para pregar como para nós nos voltarmos desse assunto, porque é necessário nós estarmos vigilantes. Por isso nós vamos ter mais uma mensagem de alerta hoje nessa noite, tá certo? Na noite passada nós tivemos uma mensagem de alerta, hoje nós vamos ter outra mensagem de alerta, tá bom? Nesse versículo, em que Jesus ele vai falar dos sinais. Ele disse que haveriam sinais. E aqui ele usa a expressão do texto que foi lido, as características desses sinais, e ele vai assemelhar esses sinais com os dias de Noé. Mas talvez a pergunta que você faça é a seguinte: mas quais as semelhanças entre o nosso tempo e o tempo antediluviano, né? Então nós vamos aprender nessa noite. Em primeiro lugar, Jesus disse que a geração da volta dele seria parecida com a geração do dilúvio. A primeira coisa que nós vamos aprender é sobre a geração. A semelhança que aquela geração tinha com a geração atual. No verso 36 vai dizer: assim como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Tá bom? E em primeiro lugar a gente tem que entender que em Gênesis capítulo 6, no momento onde antecede o dilúvio, havia uma aceleração muito grande da maldade. Diz que
o homem começa a se tornar mal de tal forma, tá certo? Por conta do pecado. Deus ele usa a expressão que se arrependeu de ter criado o homem. Logicamente que essa é uma expressão, não que Deus tem esse sentimento, mas é uma expressão para a gente entender, tá certo? E Deus vai dizer que vai trazer o dilúvio por conta da maldade do ser humano, né? E a gente vê que nos tempos de Noé o homem havia se tornado sobremodo mal, corrompido e violento. Ou seja, a primeira coisa que nós aprendemos, irmão, é a semelhança da geração antediluviana com a nossa geração. Porque, infelizmente, irmãos, estamos mediante uma geração que tem todas as características. Porque diariamente nós vemos notícias absurdas sobre o aspecto da violência que tem atingido nível jamais imaginado. Tá certo? A gente vê esses programas de notícias, esses programas que tratam sobre esses assuntos criminais. Meu irmão, é 2 horas de programa. Uma vez eu vi o apresentador falando que é muita notícia ruim para pouco tempo. Diz que em 2 horas diariamente não é suficiente para passar todas as notícias de violência que há. Os índices de violência têm crescido de uma maneira absurda. Talvez você para ver em tempos atrás como esse índice era bem menor. Antigamente você saía de casa tranquilo para resolver suas coisas, cumprir seus compromissos. Hoje em dia você já sai preocupado, né? Hoje em dia é bem comum as pessoas muitas vezes nas paradas de ônibus sendo assaltadas, dentro dos ônibus, em todos os lugares, sendo assaltado. Você sai com medo, você se esforça para comprar o seu transporte, você sai com medo de ir, às vezes, para um compromisso, até trabalhar e perder o seu transporte, perder qualquer bem que você tem, e principalmente com medo de, Deus o livre defende, você perder até a sua vida por conta do índice da violência que tem se tornado muito grande. A gente vê que as pessoas tiram a vida de outro por bobagem. A gente vê que por bobagem, hoje em dia, a violência tem aumentado no nível devastador. A gente vê pessoas perdendo a vida por bobagem. Se a gente não parar para ver também essa juventude que tem entrado para a criminalidade, dia após dia a gente vê jovens sendo ceifados e a violência sendo muito grande. A cidade ela parece um campo de batalha, não é verdade? As pessoas lutam dia a dia um contra o outro. E há quem diga que no nosso país é muito bom porque não há guerra. Porém, a gente vê uma guerra urbana, alastrada em nosso país, onde a gente vê que quantos assassinatos tem por dia. E não somente a questão do assassinato, mas nós vemos também outros tipos de violência, né? A gente vê outro tipo de violência, a violência contra a mulher. Quantas mulheres violentadas? Também vemos quantos abortos, quantas crianças sofrendo abusos. Ou seja, irmãos, nós vivemos uma geração totalmente complicada. Uma geração que tem mostrado ser uma geração totalmente violenta, onde a violência tem aumentado de uma maneira devastadora, né? Então, a nossa sociedade ela tem sido uma sociedade violenta que tem se assemelhado com a mesma geração de Noé, né? Mas também outra coisa que se assemelha a essa geração é por conta da decadência moral. A gente vê que a nossa geração, infelizmente, é uma geração totalmente decadente, moralmente falando, né? Em 2 Timóteo 3:1 vai dizer assim, ó, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele vai caracterizar uma série de listas de pessoas que eu não vou falar para nós ganharmos tempo, mas uma lista de pessoas que vai mostrar sobre a decadência moral do homem nos últimos dias. A gente vê que o homem tem perdido a sua moral.
o caráter do homem não tem sido igual era antigamente. Antigamente os contratos eram feitos através de um aperto de mão. Se alguém fosse fazer um acordo, um contrato com você, o contrato era aperto de mão. E apertou a mão, meu irmão, é que nem se diz aqui no Nordeste, um ditado popular. Era prego batido com a ponta virada. Não podia ser desfeito, era somente com a palavra. Hoje em dia não, você tem que ser feito o contrato, ainda tem que ir para o cartório e você ainda tem que tomar cuidado, ler o contrato bem direitinho, senão o camarada ainda vai te enganar. Então a moral do ser humano tem caído muito nos últimos dias. A gente vê que é cada um querendo se sair melhor do que o outro. E as notícias de corrupção e roubo tomam conta e o tempo a todo espaço dos telejornais. A gente vê essa lava-jato, a gente vê roubalheira envolvendo essa política. A gente vê essa roubalheira envolvendo grandes empresários, pessoas ricas que já têm uma boa condição financeira se envolvendo cada vez mais em escândalo, a classe pobre sempre sofrendo por conta da decadência moral. A gente vê a questão da área da família como tem sido afetada. A família tem sido diluída, tem perdido a sua essência. Os filhos, a educação dos filhos tem mudado. A gente vê como os filhos antigamente eram bem criados. Quando viu o pai era benção pai, quando via a mãe era benção mãe, era sim senhor, era sim senhora. Hoje em dia a gente vê os filhos rebeldes contra seu pai por conta da essência da real família que a nossa sociedade tem perdido. O divórcio atingindo alto nível, onde há lugares que tem atingido 50%, ou seja, a mesma quantidade que se casa e a mesma quantidade que se separa, e onde muitas vezes o censo vai afirmar que essas pessoas que estão se separando não são somente jovens, mas são pessoas com já uma boa idade, uma boa experiência se divorciando. E o divórcio causando grandes consequências para a família. Além de ser um princípio que não que não é para ser quebrado, que é o casamento, também o divórcio afeta a criação das crianças. E nós vemos também o homossexualismo, tem sido também algo que tem afetado tanto nossa sociedade como a essência da família. Alguém querendo dizer que a família ela pode ser constituída através de duas pessoas do mesmo sexo, né? Fazendo assim algo totalmente contrário às escrituras. O homossexualismo, ativismo gay homossexual atingindo várias áreas, status altíssimos, tanto na política, tanto no esporte, tanto na mídia, tanto na música, e ganhando cada dia mais espaço. E a gente vê que são ativistas, pessoas que realmente brigam para 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 assim conseguir aprovar leis aprovando o casamento homoafetivo. E a gente vê também um governo totalmente decaído em aprovar a lei antibíblica, como a liberação das drogas, como aprovar o aborto e o estupro, onde muitos países também isso já não é mais crime. Então, irmãos, a gente vê uma sociedade totalmente fora de moral, uma sociedade totalmente diluída. A gente vê dia após dia que os principais divulgadores disso são a mídia, como a TV, como até a internet, e tudo isso tem só propagado para que o homem venha a ser moralmente corrompido. E nós vivemos nesta geração que não tem moral. E Jesus alertou que as pessoas viveriam suas vidas sem perceberem os dias urgentes que viveriam. E vai dizer assim no verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. A preocupação daquela época, irmão, era nas coisas seculares e não nas celestiais. Eram nas coisas temporais e não nas eternas. As mundanas e não as espirituais. Então, a gente vê que naquela época o povo só estavam preocupado com as coisas seculares.
Esse versículo ele significa isso, a preocupação desordenada com as coisas seculares. Essa era uma das características da geração de Noé. E essa é uma das características de nossa geração, irmãos. Nós vemos que as pessoas, dia após dia, como vai dizer lá em Timóteo, são mais amigos do deleite do que amigo de Deus. E a gente vê que é uma geração que busca o prazer, que tem apego com o prazer, tem apego com o entretenimento, tem apego com as coisas materiais. E dia após dia essa geração tem se afastado de Deus, tem se afastado de pelo menos respeitar o que diz as escrituras. Mas não, a gente vê muitas blasfêmias, tal como o carnaval que está próximo, perdão, irmãos, que está próximo a iniciar aqui em nosso país. A gente vê blasfêmia, a gente vê orgias dia após dia, pessoas fazendo coisas para blasfemarem para o que se diz a escritura e preocupado dia após dia com as coisas materiais. A gente vê que a preocupação com as coisas materiais dessa geração é muito grande. A gente vê pessoas se matando dia após dia, trabalhando, meu irmão, e dia após dia por conta das coisas materiais. A gente vê a ganância das pessoas, tudo isso, uma geração preocupada com as coisas materiais. Pessoas, sabe? Pessoas mentindo, pessoas roubando, pessoas subornando, tudo por causa das coisas materiais. É por isso, irmãos, que a gente vê esse índice de corrupção. Tudo isso é o apego com as coisas materiais. E aquele que tem quer ter mais, aquele que não tem quer pisotear, quer passar por cima de todo mundo para ter. Ou seja, uma geração totalmente materialista. E o momento, irmãos, é um momento solene. Essa pregação é para você, é para nós. Que nós não venhamos nos comportar assim, porque o momento ele é solene, não é um momento de festa, não é um momento de cultunaria, não é um momento de bebedice. Muitos não querem ouvir falar da volta de Jesus, sendo assim uma mensagem escassa nos púlpitos da igreja brasileira. Há quem diga, estamos passando por um grande avivamento, somos 50 milhões. Mas, irmãos, se estamos passando por um avivamento, por que essa mensagem tem sido deixada de ser pregada nos púlpitos de nossa nação? Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós não somos uma geração que tem ansiado pelas coisas eternas. Mas nós temos entrado mais nesse contexto, principalmente a igreja evangélica brasileira. Não é só o meio secular que está assim, não. Infelizmente, os evangélicos têm sido um dos mais materialistas. Tanto quanto, muitas vezes, pessoas ímpias. Sabe por quê? Porque as mensagens que mais são pregadas são sobre coisas terrenas. O que é que as igrejas, quais são as pregações que dão mais ibope? Prosperidade, cura, coisas momentâneas, coisas materiais. O que é que gira em torno dos reais propósitos dessas campanhas criadas pelas denominações? 90% é por coisas materiais. É a campanha da compra do carro, carro zero, da casa nova, e daí vai. Empresário, para você fazer aquela campanha e virar empresário. Ou seja, fazendo assim uma geração de evangélicos materialistas. Materialista, em busca de coisas materiais e prosperidade. Então essa tem sido a mensagem que tem sido deixada de lado. E é por isso que as pessoas vivem despreocupadas, irmão. Sabe por quê? Porque ela não anseia pela volta de Cristo. Todo materialista, ele não anseia pela volta de Cristo. Sabe por quê? Porque ele acha que a volta de Cristo vai estragar o seu negócio. A volta de Cristo para ele é uma coisa que vai estragar o negócio dele. Entendeu? Vai impedi-lo de aproveitar aquele momento, né? E a gente vê que falsificações, suborno, mentira, tudo isso em nome do enriquecimento fácil. Sempre na nossa geração, né? Mas Romanos 13:11 vai dizer assim, ó: isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando nós nos tornamos crentes. Tá certo, irmãos?
Então, como eu disse no início, a mensagem de alerta. Agora que é a hora de nós despertarmos do sono, de nós nos voltarmos, tá certo? Para essa verdade tão solene, essa verdade tão certa da volta de Cristo. Nós temos visto, irmãos, sinais que têm se intensificado. Então é momento de nós despertarmos, é momento de nós nos voltarmos para este evento que irá acontecer em nome de Cristo. Mas outra coisa, eles viviam como se todos tivessem razão. Por ser a multidão que vivia no pecado. Olha, quando Deus ia olhar para aquela geração, todos na iniquidade, diz que Deus ele olha, vou destruir tudo com dilúvio. Porém, Deus ele vê um homem chamado Noé. E Noé começa a pregoar a vinda do dilúvio, o apregoador da justiça, o homem justo. E diz que todos não ligam para aquilo. Sabe para quê, irmão? Sabe por quê? Por conta da multidão. Era a multidão que vivia no pecado, era apenas um homem anunciando. Era uma minúscula minoria, uma pessoa anunciando a justiça que havia de. E eu quero que você olhe para cá, para esse ponto tão interessante. A maioria achava que tinha razão por ser multidão. E esse foi o erro deles. Vivemos uma geração parecida. A maioria faz e acha que é correto por conta da maioria. Não é assim, irmão, que nós vimos nesses últimos dias? Entendeu? Quantas pessoas estão aí pulando carnaval, fazendo coisas totalmente erradas e acham que aquilo é certo por quê? Porque a maioria está fazendo, não é verdade? Quantas coisas são feitas, irmãos, erroneamente e porque muitas pessoas fazendo, tem gente que acha que é correto porque tem muitas pessoas fazendo, mas não. O que é correto é correto. O que é errado continua sendo errado, embora que muitos vão fazer. Porém, quem tem anseio pela volta de Cristo não vai se envolver naquilo. Pode o mundo inteiro se envolver naquilo, mas você não. Você vai buscar fazer a vontade de Deus. Tá certo? E nós vemos quantos pensamentos liberais, né, nesses últimos dias têm sido prejudicial. E você prega muitas vezes e fala da cruz, fala do juízo, mas as pessoas não querem ouvir. Onde muitos dessas pessoas são amigos, é verdade, você prega, você fala, as pessoas não querem ouvir. Muitos são vizinhos, familiares. Muitos deles são até evangélicos, acontece. Até evangélico você fala, as pessoas não querem ouvir sobre o juízo de Deus. Acho que são pregações que não é para ser pregado. Outros dizem que são mensagens que não é para ser anunciada aos descrentes, não é para ser pregado na praça pública, né? Então essas pessoas estão indo contrário ao que se diz às escrituras, né? E também a gente vê também que tem surgido aí um grupo que não crê na segunda vinda de Cristo, que é denominado preterista. Isso tem sido um tanto quanto intenso na internet nesses dias. E dizem que Jesus voltou no ano 70. Sabe? São pessoas que dizem que Jesus não vai voltar, que já voltou. E daí vai um monte de engoldação de coisas totalmente, de textos usados totalmente fora do contexto. Mas o que eu vejo e me espelho mais sobre esse grupo é o que está lá em 2 Pedro 3,3. Que vai dizer: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo suas próprias conclusões, dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio. Né? Então a gente vê que é um grupo que tem surgido nesses últimos dias. Infelizmente que não crê mais na volta de Cristo. Isso é totalmente prejudicial. É um liberalismo teológico isso. Não querer acreditar que Cristo vai voltar ou dizer que Cristo já voltou. Isso está totalmente indo contra os textos bíblicos. E fico alerta para você a respeito desta nova heresia que tem surgido, esse novo sistema, como assim,
a gente chama esse sistema preterista. Mas também há outras pessoas que escarnecem e acham que Cristo não vai voltar. Acham que Cristo não vai voltar, que isso é conversa para boi dormir. Né? Porém, o interessante é que o que diz isso é as Escrituras. É as Escrituras que diz que ele vai voltar. Nós não estamos falando aqui de nós mesmos. Nós usamos texto bíblico para confirmar tudo isso, buscando no seu real contexto. E o interessante é que foram as mesmas escrituras que falaram que ele iria vir na primeira vez, a mesma escritura que diz que ele vai vir na sua segunda vez. E o interessante é que se ele veio, se as escrituras disseram que ele viria na primeira vez e ele veio, e ela está dizendo que ele virá uma segunda vez, então por que ele iria falhar logo agora neste momento? Sendo que na primeira vinda, só para você ter ideia, há cerca de 300 referências da primeira vinda de Cristo. E essas profecias se cumpriram perfeitamente porque ele veio. Mas na sua segunda vinda, há cerca de 2.800 profecias. Cerca de muito mais do que 5 vezes. 8 vezes mais, se eu não me engano. Ou seja, as profecias têm dito que Cristo ele virá. Então a gente vê a semelhança, em primeiro lugar, então o primeiro ponto que nós aprendemos foi isso, a semelhança daquela geração antediluviana com a nossa, né? Algumas semelhanças. Mas em segundo lugar, nós vamos ver o juízo daquela época em semelhança com o juízo que virá. A Bíblia vai dizer assim, ó, lá em Gênesis 7:21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Isso quando veio o dilúvio. Tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra, morreu. Foi o que aconteceu. Deus ele mandou Noé apregoar que haveria de vir o dilúvio. E Noé fez a arca ia ser o escape. E Noé apregoou que todos iam se salvar através da arca. E ninguém quis ouvir Noé. E o tempo foi dado e numa hora inesperada veio o dilúvio. E Deus ele aplicou o seu juízo naquele momento e morreu tudo que tinha fôlego, tudo. O texto vai dizer tudo que tinha fôlego nas narinas. Veio a morrer. E no verso que nós lemos, exatamente no verso 39, vai dizer assim, não percebi. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será a volta de Cristo. Será numa hora em que não esperaram. De uma hora ou outra veio o dilúvio. E todos foram pegos de surpresa. Mateus 24:27 vai dizer que assim como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será na vinda de Cristo. A vinda de Cristo será na velocidade espantosa e que irá pegar muitos desapercebidos. Aquele que não se preocupa com os tempos em que estamos vivendo, infelizmente encontrará somente ruína, destruição. Muitos acham, irmãos, que quando ele estiver vindo, quando Cristo estiver vindo, é que eu vou me prevenir, né? Mas imagine se tivesse outro dilúvio, como você iria se comportar ante a ele? O juiz será que Deus vai rejeitar todos quanto o rejeita. Essa é a justiça de Deus, sabe? Tem gente que fica dizendo, não, mas eu vou me preparar para amanhã que eu vou ser crente, amanhã não sei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E hoje você rejeita a Deus. E você acha que o quê, meu irmão? Que você está mostrando algum apreço para com Deus? Não, você está rejeitando a Deus. Aí por que com essa sua atitude? Né? E por quê? Porque Deus ele haveria, né, de esperar você, já que você o rejeita hoje. E deixa tudo para depois. Né? Então o que nós temos que fazer, mas nos prevenirmos hoje,
E Deus exterminou toda a raça humana operando seu juízo. Imagina aí, irmão. Toda a nação morreu por afogamento através do dilúvio. Toda a nação. Aí tem gente que diz assim, não, mas está vendo que Deus não vai fazer isso. Deus é amor. Deus ele é amor, mas também ele é justiça. E os seus atributos andam em paralelo. Se Deus ele agir com amor e não agir com justiça, automaticamente ele vai estar sendo injusto. E isso é impossível para Deus ser injusto. Deus ele é justo. Deus ele é justo. E exterminou toda a raça humana. E assim ele vai fazer. E assim ele vai fazer. Ele vai operar com justiça mediante esse mundo caído. Mediante aqueles que não o seguem, né? Aí tem gente que acha que isso não vai acontecer. Deus não vai agir com justiça. Ah, irmão. Se você souber a ira de Deus, Deus tem um atributo chamado ira. Essa ira vai ser descarregada totalmente. Lá em Apocalipse vai dizer assim, ó, que muitos dirão naquele dia: cair sobre nós montes e rochedos, porque é chegada a ira do Cordeiro, e quem a pode sustentar? A ira de Deus, irmão, vai ser derramada sobre esse mundo caído. A ira de Deus vai ser derramada sobre aqueles que o rejeitam, aqueles que o escarnecem. Você acha que Deus, por que é que Deus ele não fez ainda, não agiu com essas blasfêmias, não agiu com toda essa iniquidade? A gente vê tanta notícia ruim e a gente se pergunta por que Deus não fez alguma coisa, porque... Mas ele, sabe por quê? Por conta de outro atributo, a longanimidade. Paul Washer vai expressar a ira vindoura de Deus, sabe como? Como uma locomotiva, como um trem que vem. E vem pegando velocidade e pegando velocidade. Até o dia de se chocar de frente com um objeto. Assim ser a ira de Deus. A ira de Deus ela vai se chocar com esse mundo iníquo, com esse sistema ímpio. E irá ser totalmente descarregada. E ai daqueles. Por isso que Apocalipse vai dizer, ai, ai, ai. Expressões são oráculos de maldição, expressando o tamanho da cólera que será despejada na impiedade. E o nosso tempo está diante de um dilúvio. Nosso tempo está diante de um dilúvio. Não de água, mas um dilúvio apocalíptico. O juízo por meio da água no princípio da história da humanidade é uma imagem do futuro. É isso que Jesus está passando para nós. Ele vai dizer assim no verso 21, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Haverá uma grande dificuldade e tribulação. E somente os que tiverem Cristo, Jesus, é que irão suportar. Deus vai derramar de sua ira sobre esse mundo decaído como uma locomotiva, como eu falei. Blasfêmias, injúrias, orgias, vai acabar o triunfalismo deste mundo caído. A Bíblia vai dizer que serão 7 selos, 7 flagelos, 7 taças da ira de Deus preparada, sem mistura. E Deus entrará em justiça com o mundo altivo, rebelde, petinente, que não ouviram nem obedeceram a sua palavra. 2 Tessalonicenses 1,7 vai dizer assim, ó, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente com quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. E tomar vingança do que não conhece a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho. Quem é os que não conhecem a Deus? O mundo ímpio. Mas quem é os que não obedecem ao Evangelho? Os que não obedecem ao Evangelho são aqueles que são rebeldes à palavra. Pode ser aqueles que têm conhecimento, mas ainda assim
não tem prazer na obediência do Evangelho, né? Então Deus ele haverá de trazer sim um juízo sobre esse mundo iníquo, assim como ele trouxe na época de. Mas em terceiro lugar, a arca em semelhança à graça e à misericórdia de Deus. Gênesis 6:23 vai dizer assim como foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, réptil e aves do céu, todos foram exterminados. Ficou somente Noé, o que com eles está. O Senhor também usou de misericórdia antes do dilúvio. Deus sempre quer que o homem venha a ser salvo, né? E a gente vê que Noé foi o apregoeiro da verdade, pregou a verdade, né? E infelizmente, aqueles homens eles amaram mais a iniquidade, né, do que a Deus, né? E a gente vê que, o tamanho da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, aqui através de Noé e através da arca, significa a oportunidade de ser poupado do juízo. A arca, ela significava a oportunidade de ser poupada do juízo. Não é verdade? E a gente vê, estamos na época da graça, onde muitos homens têm se levantado nesse último dia para pregar a verdade, para anunciar o santo e bendito Evangelho, né? E onde infelizmente muitos não têm dado ouvido, muitos têm tido apreço por essa palavra. E Deus levantou um homem para anunciar e pregar a vinda do dilúvio. Noé, ele não omitiu em pregar sobre o dilúvio. Agora eu te pergunto uma coisa, você tem pregado o Evangelho nesses últimos dias? Você tem anunciado o santo e bendito Evangelho nesses últimos dias em essência? Porque aqui a gente vê um homem, irmão, que cumpriu seu ofício, seu ministério, nos seus dias. E nós, como igreja, né? Nós temos feito isso nesses últimos dias, pregado o santo e bendito Evangelho? Cabe sobre nossos ombros esse peso de anunciarmos o Evangelho. Mas me diz uma coisa, o que tu tem pregado nesses últimos dias? É o Evangelho? Ou tu tem se envolvido com pregações, ou tu tem tão somente mercantilizado a palavra de Deus? Trazido uma pregação triunfalista só para dar ibope? Só para o teu ministério crescer? Mas me diz uma coisa, será que isso aí tem sido o Evangelho mesmo? Será que Deus ele tem quietado o teu coração para você pregar umas mensagens cristocêntricas, bíblicas, falar sobre o juízo e deixar essa mensagem de prosperidade, mensagem triunfalista, né? Então a gente vê que Noé foi o apregoeiro da verdade. E talvez quantas pessoas zombaram de Noé, mas Noé continuou acreditando. E esse é o exemplo que nós devemos seguir, irmão. Por isso que nós não devemos parar de pregar essa palavra, parar de anunciá-la, parar de pregar o santo e bendito Evangelho, embora grande seja a zombaria, sabe? A gente vê, irmão, que nós andamos muitas vezes numa mão a qual a gente vê muitos indo na contramão e muitos zombam, sabe? Por conta do genuíno evangelho, porque é difícil. Imagina o tamanho da zombaria que Noé enfrentou. Quantas pessoas talvez não lhe chamavam de louco? Irmão, só para você ter ideia, imagina só, naquela época não chovia. Era apenas um orvalho que vinha de baixo para cima. E imagina só, de uma hora para outra, Noé anunciando que havia de vir o dilúvio, que ia ter chuvas tais, que ia ter uma grande inundação e todos iriam morrer. Imagina só, ele era tido como louco. E quantas pessoas às vezes zombam da gente, escarnecem da gente, porque a gente tem pregado o santo e bendito evangelho. Quantas pessoas escarnecem? Porém, nós continuamos confiando no evangelho. O evangelho sem mistura, sem comércio, sem exploração. Porque nós cremos que desse jeito que Deus ele quer que nós venhamos anunciar, né? Desse jeito que está nas escrituras, né? E nos passa o exemplo de nós não desistirmos. E
Nós temos que usar esse exemplo de Noé. Nós temos que ser pregadores da justiça como Noé. Buscarmos sermos temente ao Deus Altíssimo como ele foi. E obediente como ele é. Agora eu te pergunto, você tem sido assim nesses dias? Você tem buscado fazer assim como Noé? Viver como Noé? Pregar como Noé? Né? Eu não estou dizendo chegar a esse alto nível, mas buscar ser um cristão íntegro, íntegro à palavra. Né? Então a gente vê que Deus ele mandou Noé fazer a arca. A arca o escape. Né? O escape é a arca. Estando na presença de Deus, estando com Cristo. Assim a igreja será salva. Quando eu falo a igreja, povo de Deus. Não o templo, não as quatro paredes. Mas a arca ela significa isso. A presença de Cristo. Assim, aqueles que estão com Cristo, né, serão arrebatados. Né? E nós temos que buscar nos dia após dia rever tudo isso. E assim buscarmos nos aproximar mais de Cristo, fazer mais a sua vontade. E os dias têm se intensificado. 1 Tessalonicenses 1,10 vai dizer que esperar do céu ao seu Filho, a quem ele ressuscitou dentro do sabe, Jesus, que nos livra da ira, da mesma forma, a gente tem que buscar dia após dia, rever nossa vida, rever como nós estamos conduzindo essa vida, certo? E ver se nós não estamos andando em risco. Quantas pessoas naquele tempo andavam em perigo, uma vida monótona, e foram pegos de... E a arca bem ali, a arca a todo momento, para eles entrar, mas sabe o que? Foram decidir entrar de última hora, foram pegos desapercebidos, né? E isso mostra o desperdiçar de tempo daquelas pessoas. E eu te pergunto, quantas pessoas têm desperdiçado isso por dia? E os sinais têm se intensificado, dia após dia tem aumentado, o fluxo de sinais e as pessoas continuam desapercebidas. E infelizmente muitos serão pegos. Tem uma palavra chamada procrastinar. Procrastinar é deixar para amanhã. É deixar para amanhã. A gente vê que muitas pessoas têm errado perfeitamente. Tem gente que diz, hoje eu não vou seguir a Cristo não, porque eu vou de ré. Sabe? Eu vou dar segunda chance. Não há esse negócio. A gente vê que quando Noé entrou na arca, não teve mais oportunidade para ninguém. Tem gente, mas Deus não vai fazer isso. Por que não vai? Se na época de Noé ele matou toda, não foi gente de um pai de ver existir tsunamis, cidade, a gente vê milhões de pessoas sendo mortas. Mas não foi esse índice não. A gente vê a Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas morreram? Mas nada se iguala a isso, sabe por quê? Foi toda uma geração. Foi uma aniquilação total da raça humana naquela época. Só ficou vivos tão somente 8 pessoas que ficaram na arca. Então não vá com esse pensamento de segunda chance, não haverá. E assim o que você tem que fazer é hoje buscar. Né? E nós temos que fazer igual Noé. Temos que comportar como ele. Noé achou graça diante do Senhor pela sua do cara pela sua integridade. Noé nunca tinha visto inundação, nem nunca tinha visto chuva. Noé nunca tinha visto um barco flutuar. Imagina só isso, irmão. Por isso que ele está no rol dos... Se eu não me engano, ele está no rol dos heróis da fé de Hebreus. Não é verdade? Por conta disso, um homem de fé.
cristão que anseia a volta de Cristo é isso. Ele nunca viu, mas isso não é empecilho. Continua crendo. Continua crendo que Cristo vai voltar. Né? E a gente vê que Deus ele falou diretamente com Noé. Ele confiou na palavra de Deus. Assim tem que ser a igreja. Deus tem falado conosco. Dia após dia através da sua palavra. Através da sua palavra. Que ele irá voltar. Então nós temos que assim obedecer a voz de Deus, né? Ansiarmos pela volta de Cristo, tá bom? Nos prevenir quanto a tempo, sabe por quê? Porque a graça de Deus ainda está disponível, sabe? A graça de Deus ainda está disponível. Imagine você naquela época. Imagine você na época olhando a arca. Se imagina aí olhando a arca. Olha fazendo a arca. Esse é você atualmente. Imagina aí você olhando para a graça de Deus. Favor e merecido de Deus está mediante a você ainda. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Como Jesus vai dizer, olhai para mim e seja tal salvo vós e todos os tempos. Então, irmãos, nós olharmos para Cristo, certo? Então que Deus em Cristo vos